Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas na nossa live. Essa é a nossa live de aquecimento que antecede a Semana Lucrativa com Geleia Zero Açúcar. E se você não me conhece, eu sou a Cris, especialista em Geleia Zero Açúcar. Eu ajudo mulheres a fazer mais de R$3.000 com Geleia Zero Açúcar em casa. E hoje nós vamos conversar com uma mulher do reino. Ela já chegou aqui. O nome da produção de geleia é Carol e a produção de geleias dela é Mortágua, Antepastos e Geleias. Eu já vou chamar ela, ela vai entrar aqui ao vivo para conversar com a gente. Oi, Carol, tudo bem? Oi. Conta pra gente, Carol, como era a sua vida antes de fazer geleia zero açúcar e como é depois e o que a geleia agregou, né, na sua vida, que você já fazia alguns produtos e o que ela agregou, o que você sentiu que foi de diferente para você depois que você começou a fazer geleia zero açúcar. Tá. Eu estava desempregada, né? Eu fui mandada embora em 2022 Sim. e depois disso eu precisava de uma renda. Comecei a fazer vários cursos. Fiz curso de depilação, fiz curso de micropigmentação labial, né? Mas o que eu gosto é de cozinhar. Sim. E eu aprendi a cozinhar com a minha avó, né? E a gente sempre fez comida para batalhão, Ah, porque a família é grande. muita gente, né? Muita gente, então a gente sempre fez comida para o batalhão. E uma coisa que eu gosto muito é cozinhar. E eu Sim, procurava algo nesse ramo, né? Eu já fazia geleia antepasto, mas era tradicional. E minha avó, ela tem problema com diabetes. entendi. Então ela ficava com vontade de comer as geleias. E não tinha essa possibilidade, porque o diabetes dela é muito difícil de controlar, né? Sim, Então eu fui buscar informação para poder atender ela também, né? sim, Principalmente a ela que sempre fez tudo por todo mundo, né? Então, nada mais justo, sim, nada mais justo. Então eu corri atrás, fiz o curso e comecei a vender junto com as geleias tradicionais, com açúcar, né? Os sim, antepastos. sim. E aí eu comecei a vender junto. Só que a geleia zero açúcar é uma coisa que tem bastante saída também. Eu não imaginava que teria tanta saída. Certo. E você já faturou mais de R$3.000 com geleia zero açúcar? Já, já Ah, faturei. Esse mês eu ainda estou com 3.597. 3.597. Muito bem, parabéns, viu? Isso. É excelente Mas vendedora. é que eu não fiz tanta degustação, né? Eu participei de uma degustação na academia esse mês e participei de uma feira. E amanhã eu tenho uma outra feira para participar. Tanto é que eu estou conversando com você e estou fazendo aqui Olha lá, as gente, ó, a tagzinhas, geleia dela ó. colorida, ó. Tem a Não, fitinha, tá vendo? o vídeo não faz jus à cor que tá a coisa mais linda. Aí eu É, desenvolvi a tag, a sua aí na tagzinha tagzinha, lá da produção dela, da Montágua, Antepassos Geleias, ó, muito bom. aí tem as informações atrás. Essa daqui é uma geleia que eu estou iniciando agora a vender, que as que mais tem saída é a de frutas vermelhas, Ah, abacaxi com gengibre e morango. Essas são as você, campeãs para mas mim. E você a de vende bastante. laranja, Ah, que engraçado. Você vende abacaxi com gengibre bastante? Ó, vendo bastante. detalhe. Abacaxi com gengibre é a primeira junto com as frutas vermelhas, são as primeiras que As esgotam. primeiras que esgotam. Nossa, que interessante. Acho que em academia você vende bastante abacaxi com gengibre? Isso. A academia e nas feiras também. Eu participei de uma feira no Aham, mês passado. Era num Aras que faz aquelas sessões de ecoterapia com as aham, crianças que têm deficiência, algum tipo de. São especiais, né? E eu conheci bastante gente. E a maioria, a avó vai acompanhar, então a avó tem a diabetes, então a gente. Eu foi a que mais vendeu foi a de abacaxi com gengibre. abacaxi Eu com... voltei sem nada. Nossa, que maravilha. Muito bom. E Eu por levei, qual acho que foram 10 potes e voltei sem nada. voltou sem nada? Nossa, que maravilha. Sem Qual nada. que é o sabor de geleia que você mais... qual que é o valor por quanto você vende a sua geleia? A de abacaxi com gengibre e a de laranja, que é a que eu vou vender amanhã, Hum, ela tá saindo por R$ 30.
E 30. a de isso, e a de manga com maracujá e especiarias, né? Ela tá saindo por 33. 36, tá. E você vende 33, bem? 33. 33, Isso. 33. Ah, entendi. E você vende bem? As pessoas reclamam do preço, elas compram feliz? Não reclamam do preço devido à qualidade, né? A gente demonstra o valor do produto. Certo, Então, você demonstrando o valor do produto é muito mais fácil você vender. Tudo sai mais. Você mostra os benefícios, né? sim. Não tem açúcar, a pessoa consegue comer tranquilamente, principalmente quem tem diabetes, quem está fazendo dieta. Tem uma pessoa, um dos meus clientes, que a nutricionista dele falou para ele: você só pode comer uma colher de sopa É, por dia, porque a dieta dele é bem restritiva, que ele quer ter sim. aqueles portão, que não sei o É, quê. Então o doce acaba atrapalhando, né? Ela falou. Aí teve uma semana que ele comprou 2 vezes um vidro de geleia. Eu falei pra ele, eu vou falar pra sua nutricionista que você não tá obedecendo a dieta. Ele falou, pelo amor de Deus, não fala não. Por favor, não conta nada. É que sua geleia é muito boa, não conta nada não, é por muito favor. boa, né? Não, é verdade. É, nas dietas, os nutricionistas são mesmo. É uma colher de sopa, é isso mesmo. Porque é uma dieta de baixa É caloria. restritiva, né? Baixa caloria e ele precisa queimar muito para poder ter aquele corpão que ele quer ter, que não sei o quê. Então, Deixa eu te falar uma outra coisa. Você vende, então, além da sua avó que consome da sua geleia, você vende para mais pessoas diabéticas? vendo, tem esse evento que eu fiz no mês passado da ecoterapia, né, no Aras, Sim, uma das que é psicóloga que chama, né, que a psicóloga acaba ajudando, auxiliando no tratamento com os cavalos, né. sim. O marido dela tem diabetes, as avózinhas das crianças também compraram, também tem diabetes. Então é bastante. E até quem não tem diabetes se surpreende com o sabor, porque Compra, né? doce, ela é tão doce quanto uma geleia tradicional, não parece que é zero. Com açúcar, é verdade. E você usa a tabela nutricional nas suas geleias? Uso só nessa daqui de manga com maracujá que eu ainda não tive tempo de fazer, porque eu produzi ela hoje para Certo. poder vender, né? Então Sim, eu só tô com a tagzinha por enquanto. Mas hoje não tem hora para dormir, né? sim, é Antes verdade. de feira a gente não tem hora para dormir, a gente não tem hora para comer, não tem hora para nada. Eu sei bem que é isso. Nossa, eu fiz muito. O porta-malas do carro já tá cheio, entendeu? Então a gente eu já deixo tudo mais ou menos esquematizado. Só tá faltando essa para colocar dentro da. Eu comprei umas caixas, né? Aquelas caixas de plásticas brancas, que aí eu consigo acomodar todas, elas são empilháveis, então Aham. fica mais fácil de transportar esse tipo de coisa. Então só faltam essas. Aí eu estou etiquetando, estou colocando a tag, e mais tarde eu comprei uma impressorinha pequenininha, que Sim. aí eu pego as tabelas, imprimo todas elas e colo no vidro só a tabela. Então fica a tag com as Massa, que legal. informações, fica a tag com as informações e atrás a etiquetinha colada no vidro com a tabela Nossa, nutricional. que bacana. É muito legal isso aí, né? Essa impressorinha aí. Essa impressorinha ela ajuda bastante, bastante. Eu Porque tenho se a uma gente for depender de gráfica, a gente tá lascado. tá. É porque às vezes você tem que fazer muito, ou tem que, de repente, fazer uma na hora, né? Pra você levar numa feira. Exatamente, que nem hoje. Hoje eu mandei para ele fazer essas tags. Aí ele falou: ai, não sei se eu vou conseguir hoje. Eu falei: pelo amor de Deus, você vai conseguir hoje, você não tá entendendo. Eu tô saindo daqui agora para ir buscar. Por favor, eu só tive tempo agora para poder te mandar mensagem. Não, eu Sim. vou fazer isso para você. Você sempre traz alguma coisa para mim. Aí é Ah, aquele negócio, né? A gente vai agradando, né? Leva um é, vidrinho, ó, prova esse sabor, esse é diferente. leva Então, uma eles estão geleia sempre gostando. ali, né? É, E deixa exatamente. eu falar uma coisa. E esse dinheiro que você ganha da geleia zero açúcar te ajuda pra você ter uma qualidade de vida melhor, pra você dar uma vida melhor pra tua filha? É o que eu tô pagando as contas. Uhum. Essa semana passada eu comprei a minha tenda, Ah, que então massa! eu Você me não mandou preciso. mensagem, eu vi lá que você É, muito bem, eu parabéns. comprei a tenda
Então, assim, é uma coisa que eu pegava emprestado a tenda para poder expor, porque a feira que eu faço uma vez por mês, que é em outra cidade, é uma cidade aqui vizinha, Uhum, eu pegava emprestado a tenda da prefeitura. Só que entendi. aí sempre tinha algum problema, emprestavam a tenda quebrava, Hum, aí a gente ficava remendando, e eu sou meio fuçona, então eu falava, vamos dar um jeito aqui. Eu pegava lá as ferramentas do carro, dava um jeito, amarrava lá, conseguia usar a tenda. Aí eu falei, não, eu preciso comprar a tenda porque viver assim, É, em função das coisas dos outros, não com dá. certeza. Aí eu comprei na semana passada a minha tenda. Nossa, Então é que aos bom. E pouquinhos que a tem a gente hora que vai você quiser, se né? estruturando. É muito. Oi? E assim, a hora, como a tenda é sua, você pode fazer a hora que você quiser, né? Fazer feira, Exatamente. Aonde que eu queira expor que precise de uma cobertura, eu já tenho a tenda, eu levo, acabou. muito bom. E deixa eu te falar uma coisa, além disso, é que você está reinvestindo no seu negócio, né? Mas o fato de você vender, assim, é bom que tem sempre dinheiro na sua conta. A gente não fica muito Sim. sem dinheiro mais, não é? Não, Assim, não. quando é Sempre dinheiro, está entrando. é isso, sabe? Sempre está entrando. Então, assim, por exemplo, na minha maquininha, as vendas no débito entram no dia seguinte. As vendas de crédito só entram no mês seguinte, né? Sim. Então, é aquele negócio. E eu sou muito sistemática. Eu Uhum. tenho tudo ali na pontinha do lápis, Ah, entendeu? é Então bom. vai entrar X no início do mês que vem, as contas que eu tenho para pagar no início do mês. Dá X, não, vai dar para cobrir, vai sobrar tanto. Não, não é sobrar, é reinvestir. Então vou comprar mais vidro, vou comprar mais é, Bom. esses rolinhos de sisal para E, quando precisar, porque eu para poder, quando eu efetuo a venda, eu coloco a geleia dentro de um saquinho ah, transparente, amarro com esse sisal e ah, coloco dentro de uma sacolinha craft nossa, que lindo. com quando a sacola é grande, que aí leva mais de um produto, eu Ah, coloquei o carimbo da. Fiz um carimbo com o meu logo, com os dados do Instagram, telefone, tudo sim. bonitinho. Vai com o meu logo na frente. Quando é uma geleia, alguma coisa assim, só que a Ah, pessoa compra tipo compra 3 geleias, só que cada uma é para uma pessoa. Então eu coloco em 3 sacolinhas três craft bolinhas. pequenininhas e aí eu fiz uma tagzinha, obrigada pela compra, e atrás tem o QR Code com todas as minhas informações de redes sociais, telefone, e tem também escrito tudo bonitinho para poder a pessoa conseguir visualizar futuramente, né? Quem está recebendo ganhar. Ter Nossa, que essa informação. bem organizada mesmo. Muito bom, É, Carol. Parabéns. eu sou sistemática, como eu falei, eu gosto de ter as Mas coisas é tudo. importante, porque é o seu negócio, é o seu nome, né? Que está indo para o A cliente. organização é tudo. Com certeza, organização é tudo. E a sua filha te ajuda na sua produção de geleia? Me ajuda, me ajuda. Ela lava para mim os vidros enquanto, por exemplo, eu estou picando as coisas, eu estou na mesa fazendo isso, ela está na pia lavando os vidros, lavando as tampas, higienizando, coloca para mim tudo dentro da forma, que eu faço a esterilização dos vidros no forno, né? Sim. Coloca já tudo organizadinho nas formas, coloca no forno, só na hora de tirar que É, porque é muito ela quente. não gosta. É. Aí É, eu vou lá, tiro e já eu falo para ela, ó, já pode pôr no forno porque tá dando ponto. Vambora. Aí ela e pega, coloca, termino e é o tempo certinho de esterilizar os vidros e terminar a geleia e começar a envasar. é verdade. É bem isso aí mesmo, é bem organizado. Deixa eu te falar uma coisa. Você teve dificuldade quando você foi fazer a primeira geleia? Eu não tive tanta dificuldade, acho que porque eu já fazia É, as geleias, né? Na verdade, eu fazia para casa, né? Para hum, consumo próprio. E aí, quando surgiu a oportunidade de empreender, como eu estava desempregada, uhum. então eu fui me especializar, fui buscar curso, esse tipo de coisa. A gente faz a esterilização, quando a gente faz para casa, a gente faz aquela esterilização básica, na verdade, né? Aham. É o pote de vidro, mas é aquele pote que a gente está reutilizando de um palmito, de alguma coisa, de alguma outra geleia industrializada, alguma coisa do Faz o tipo. A gente reaproveitamento, esteriliza, né? faz o reaproveitamento, mas não é como se a gente fosse vender. Então a gente acaba
se especializando, tem que estudar, tem que correr atrás, entendeu? Então é isso. E aí, deixa eu te falar uma outra coisa. Você faz o cliente dá o vidro, retorna com o vidro e Faço, você dá o para ele. Você recebe o pote retornável? recebo. Eu tenho o programa Vai e Volta, eu Ah, chamo. Eu fiz até uma plaquinha que eu coloco em cima da mesa, né? hum, Falando, olha, programa Vai e Volta, traga o seu vidro que você recebe desconto na próxima geleia. Eu dou R$ 1 de desconto para o cliente que devolve o vidro, R$ 1. né? E tem que ser o Tá. vidro R$ 1. Mas tem que ser o vidro da nossa geleia. Tem gente que já veio trazer vidro que não era nosso. Aí eu É, falo, olha, como tá aqui, ó, e tem lá no papelzinho, é o nosso vidro, né? entendi. Olha, esse vidro não é nosso, se você não quiser levar de volta, eu aceito para poder fazer o descarte, que eu tenho, aqui passa, eu moro em Atibaia, e Sim, aqui tem o reciclado que passa, né, de sim. sexta-feira. Então eu junto tudo, deixo tudo separadinho para poder fazer o descarte. Ou ofereço no grupo do bairro, perguntando se alguém quer vidro. Olha, eu tenho esses vidros, tiro a foto, se alguém tiver interesse. Aí Muito algumas vizinhas já vieram pegar vidro aqui. A gente faz Nossa, uma muito cambalacha. é maravilhoso. Isso é muito bom. Nossa, é isso que eu ia até te perguntar, porque eu vi que tem muita gente que tem feito essa parte aí do retornável, sabe? E tem dado, assim, bons resultados. Deixa eu te Sim. perguntar mais uma coisa. Quando você vai vender nessas feiras, quando você vai fazer degustação na academia, você acha difícil você ligar e a pessoa aceitar para você ir lá fazer a degustação? Então, eu tinha dificuldade, porque assim, eu Ah, vender é uma coisa que para mim não é tão natural, porque eu sou do administrativo e do financeiro, sempre trabalhei certo. nessa área. Então eu gosto daqueles monte de papel para organizar, Sim. organizar arquivo, adoro, adoro fazer isso. Então vender para mim era um pouco, eu ficava envergonhada, ficava mesmo. Só que quando eu me proponho a vender, não tem o que me segure não. Você vai e faz. Eu vou e Então, faço. quando você vai fazer, por exemplo, a degustação na academia, você acha que é difícil para vender ou você acha que as pessoas provam a geleia e já compram, você não precisa ter muito esforço para vender? Como que você acha? Qual que é a sua experiência com degustação? Depende, depende. Assim, tem pessoas que realmente vão para experimentar para poder ver o que que é, entendeu? Vem já torcendo o nariz, porque é zero, mesmo que esteja fazendo academia, algumas pessoas não pensam falar, eu já estou fazendo academia para poder comer, para poder beber, Ah, entendeu? assim, tem gente que tem essa Então mentalidade. tem gente que tem essa mentalidade. Então, mas aí eu percebo que não é tão difícil assim vender. Não é. E Entendi. é uma coisa muito prazerosa, porque a gente expondo, faz bem à saúde, tudo bonitinho, não tenho problema. Não tem. Não tenho mesmo. Muito bom. E você considera que isso é uma terapia quando você está fazendo geleia? Muito. É o É? que é o momento que eu coloco a musiquinha ali no YouTube, em alguma coisa, Ah, vou fazendo. e vai Pra fazendo mim, e fica naquele momento presente, fazendo a geleia e esquece, né? exatamente. Exatamente. Muito Coloca a touquinha, coloca a máscara a e máscara. vou cantando. Vai... Eu acho que meus vizinhos acham que eu sou tudo doida. Muito bom. A Tanto gente que eu tem canto. muitas geleiras, mulheres do reino como você, que fazem isso mesmo. Coloca uma musiquinha e fica lá fazendo a geleia. Naquele momento, elas saem relaxadas da cozinha. Elas Não, e falam. você perde a hora. Você tá fazendo as coisas, você acaba nem percebendo. Muito, muito bom. E o melhor de tudo é que é uma renda extra muito boa, né? Essa Porque é a minha renda no essa é a momento. sua renda Essa é a principal. única, Vive de... essa é a minha renda no momento. Muito bom. Deixa eu te falar mais uma outra coisa. As pessoas, às vezes, elas têm medo de começar, né? Como você falou, que às vezes você precisou empreender, porque. E às vezes, em algum momento da vida, a gente não acha que a gente vai fazer alguma coisa, mas se a gente precisa, a gente faz, né? E aí você começou a empreender. E nessa parte sua do empreendedorismo, qual que é a parte que você acha assim, o que que você passou maior, qual que foi sua maior dificuldade?
quando você começou a empreender, no caso com geleia zero açúcar? As pessoas da família. Isso não dá dinheiro. Ah, o seu produto é muito bom, mas isso não vai pagar a conta. É esse tipo de comentário que machuca, magoa, Entendi. entendeu? Porque você faz o negócio com muito amor, muito Aham, carinho, entendeu? E eu penso da seguinte forma, do jeito que eu gostaria de receber, é o jeito que eu estou entregando para o cliente, entendi. entendeu? Então, por isso que, você coloca muita coisa, você coloca dentro de um saquinho, amarra com o sisal, aí depois você coloca na sacolinha, amarra com o sisal, tem o cartãozinho. Sim, é um carinho, é uma atenção que o cliente está tendo, entendeu? Olha, se o cliente fala assim, ó, você tem embrulho para presente? Embrulho para presente eu não tenho, mas eu posso fazer o quê? Eu tenho uma fita de cetim, tenho verde, tenho laranja, Sim, tenho vermelha, sim, entendeu? Olha, eu tenho essas 3 cores disponíveis. Tem alguma cor de preferência? Não, não tenho, pode pôr. É para homem ou para mulher? Ah, é para homem. Então eu ponho a verde. Entendeu? Ah, é para mulher. Posso pôr a vermelha, posso pôr a laranja, posso pôr a verde. Não tem sim. problema. Entendeu? Tem um cartãozinho, uma tagzinho de para, né? Aí eu Uhum. falo, olha, tem uma tagzinha de depara. Você quer que eu coloque o nome ou você quer que você assinar, colocar uma mensagem, alguma coisa do tipo? Não, pode colocar para mim, por favor. É para fulano, aí já sei o nome do cliente, né? Ó, de Uhum. fulano para ciclano. E aí eu coloco. Entendi. Então é um carinho que você faz. Muito bom. E eu não coloco só o laço do lado de fora da sacola. Dentro desse saquinho transparente, eu coloco o laço de cetim. Na sacolinha, eu tenho um furadorzinho, eu faço o furinho, passo nos 2 furinhos para poder deixar bem juntinho a boquinha e faço um laço bonito. É um carinho. E é um diferencial, né? Porque você aí é um diferencial da sua marca, né? Isso aí ninguém pode fazer igual, porque é personalizado, é você que faz para o seu cliente, Sim. né? Nossa, muito bom. Nossa, tô adorando conversar com você. Não sabia que você era tão caprichosa assim nas Ah, habilidades eu sou, para fazer. eu faço, todo mundo fala para mim, você sabe fazer tudo. Eu falo, Aham, olha, uma coisa que minha bisa dizia, o aham, saber não ocupa lugar e ninguém te tira. Então, com se certeza. eu puder fazer de melhor para o cliente e eu vendo que aquilo está bonito, aquilo tá, eu fico orgulhosa de mim. Eu não preciso que a família venha falar, ai, não, agora tá bonito, ai, que não sei o quê. Não, É porque, é, na verdade, eu não preciso. a família às vezes nem vai comprar da sua geleia. Eu mesmo, ninguém nunca comprou da minha geleia na A minha minha família. Eles queriam. família compra que eu sou ardida, eu falo. Falou, ó, viu, ó, eu moro em Atibaia, eles moram todos em São Paulo, né? Aham, Eu falo, ó, tô mandando para casa da avó uma caixa de antepastos de geleia. Vai lá na casa da avó e pega. Tá aqui a tabela de preço. Pego, mando no WhatsApp do grupo da família, tabela de preço. Aí o que eles pegam, eles me avisam, né? Ó, peguei tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí tem um programinha que eu faço as vendas para poder ter o controle, né? Aí eu vou lá no uhum, programinha, gero o pedido deles, encaminho o pedido com o valor e o QR Code do Pix, e eles uhum. fazem o pagamento e é assim que a gente vai. Muito bem, parabéns. Excelente, é isso Obrigada. mesmo. Porque as pessoas elas não têm noção de que a gente tem custo, né, para fazer a geleia. Você tem que comprar o material, tem todo o seu trabalho, né? Que nem você falou de esterilização de potes, higienização, Sim, e ficar na cozinha, né? E ter todo esse trabalho para depois você ficar dando de graça para as pessoas, não existe, né? Isso daí. exatamente. E às vezes. O de graça que eu faço é uns vidrinhos de 40 ml, né? Que Hum, dá 40 gramas, 40, 45 gramas. aham, Faço. Se alguém fala assim, eu queria experimentar sua geleia. Ó, ou você vai, se tiver algum próximo de alguma feira, ó, vou estar numa feira, dia tal, em tal lugar, vai lá e você experimenta. Entendeu? Se não, eu pego esse vidrinho e falo, ó, embrulho o vidrinho no saquinho, com todo carinhozinho, aham, só não dou na sacolinha de craft. Mas coloco no saquinho, pego o saquinho de tipo geladinho, né? sim. Coloco lá dentro, amarro
corto o excesso do plástico, ó, tá aqui. E dá, e a pessoa come. E dou e a pessoa come. Aí depois a Nossa, pessoa vem e e compra. compra a geleia. Excelente, maravilhoso, muito bom. Deixa eu te falar, e você tem noção que você pode crescer muito, né? Pela sua estrutura que você tem, pela sua organização assim financeira, que eu já percebi que você é bem organizada financeiramente. Seu negócio Eu pode ficar muito só grande. não vendo mais porque eu tenho um problema com enxaqueca. Entendi. Então a minha enxaqueca é daquelas de ficar na cama, no quarto escuro, fechado, não consigo comer, não consigo levantar. Eu passo muito, muito mal. Essa semana eu tive 2 crises. Então, Entendi. assim, e eu tô fazendo o tratamento, mesmo fazendo, eu tô tendo crise. Então, isso Entendi. me atrapalha muito. E eu tenho medo de marcar e no dia eu tá passando mal, Entendi. E aí atrapalha um entendeu? pouquinho, né? Mas não, mas isso aí você vai Atrapalha um pouquinho, não, atrapalha muito, muito, né? Mas aí muito. você vai com o tempo, às vezes vai melhorando também, né? Porque eu acho que eu já Vai. tive uma época um pouco de enxaqueca também, e eu lembro que era muito emocional, a minha era muito emocional na época. Eu sou E muito ansiosa. eu também sou uma pessoa muito ansiosa e a gente. Mas depois eu comecei a. Depois que eu comecei a fazer geleia, e aí eu tinha muitas coisas para fazer o dia inteiro, eu nem tinha muito tempo para pensar. Acho que faz mais ou menos uns 10 anos que eu nunca mais tive. Você vai ver e vai, Preciso, creia que Deus vai preciso te melhorar. abençoar. Quando não é enxaqueca, é a crise de pedra no rim. Aí É. Você mistura bebe tudo. água? Ah, bebo, bebo água. Mas Entendi. é hereditário. Minha mãe e meu pai têm esse problema, então. Aí É, eu peguei esse. essa é a crise. Não, mas não importa. O que importa é que você está fazendo, né? A geleia aí. Deus vai te abençoar, que você vai tirar Amém. de você essas coisas aí, que você vai, sabe, poder fluir com o seu negócio aí. E Deus é maravilhoso, Ele faz o impossível Amém. na vida da gente, né? E Ele Com tira certeza. também obstáculos, às vezes, são pequenos obstáculos, né? Que às vezes estão impedindo a gente de avançar, mas com fé, com muita dedicação, Deus vai vendo o esforço e Ele vai. Porque assim, você vai dando passo, ele vai dando chão, né? E vai Com levando você certeza. para ele quer, porque Deus quer o melhor para todo mundo, né? E Com certeza. vai dar tudo certo. Ô, Carol, deixa eu ver Já se tem deu. alguém aqui que fez alguma pergunta. É muito bom ouvir quem tem experiência, nos incentiva. A Terezinha está dizendo que é muito bom ouvir pessoas que têm experiência. Uma pessoa aqui perguntou da validade das geleias. Você usa a validade, que é de 3 meses também, né? Isso. Fechada, Utilizo a validade de 3 meses gelado, fechada, é isso. fora da geladeira, depois de aberta, 15 dias, né? Eu coloco 7 dias, porque senão as pessoas esquecem na geladeira, aí acaba mofando, Você e coloca. aí para não ter nenhum tipo de reclamação. Na tagzinha e no. Tem uma sopa aqui. Na tagzinha e na. Não sei se vai dar para ver, deve estar ao contrário. Hã? Eu coloco É, 7 dias, mantém em geladeira e eu coloco 7 dias. Porque senão a pessoa esquece dentro da geladeira, se mofa alguma coisa, a pessoa vai falar que abriu e estava mofado, alguma coisa do tipo. a culpa vai ser sua. Na verdade, 15 dias pode colocar também, né? Que você optou por colocar 7, de repente você faz outros produtos também, você pode pôr 7. Sim, Mas 15 dias você pode colocar dentro da geladeira, né? E 3 meses fora. Isso é autorizado para produtos isso. artesanais, principalmente zero açúcar. Mas aí vai, né? Se você achar que é melhor assim, é bom fazer. Eu faço 7 para não ter esse risco, Para porque não às ter. vezes a pessoa esquece. Sim. E deixa eu te falar uma outra coisa. Dura até mais que isso, tá? A Sim, gente tem experiências aí de geleiras que estão 9 meses, acho que 12 meses, fazendo teste com geleia fora da geladeira, abriu, tá perfeita. E geleiras que ficaram com a geleia na geladeira 25 dias depois sim. de aberta e ficou perfeita. Mas você Mas tem que fazer isso mesmo. A gente tem que pôr sempre um prazo menor, porque a gente não sabe se o cliente vai misturar faca, pegar uma faca de requeijão, pôr na geleia, exatamente. não sabe o que vai usar, pode dar uma contaminação cruzada, então é bom isso mesmo, você tá certinho. Outra coisa que eu vou fazer para poder colocar dentro de cada sacolinha é essa questão de não utilizar a faca que está
suja de manteiga, margarina ou qualquer outro tipo de coisa, Sim. né? E vou colocar dentro das sacolinhas. É, Que é mais uma informação para o com cliente. Por mais que a certeza. gente fale, converse, entendeu? Na hora da venda, esse tipo de coisa, o cliente vê esse papelzinho que é tipo uma orientação realmente. Claro. É uma orientação de quem sabe, né? Quem tem É, propriedade para falar. com certeza. E outra, quanto mais orientado o cliente é, mais ele sente firmeza e segurança no seu profissionalismo. Porque é uma coisa que às Exatamente. vezes não acontece aí fora, né? Às vezes a gente compra um produto artesanal, a pessoa entrega, a gente não sabe como que come, como que guarda, não sabe nada. E se você está orientando o seu cliente, ele já fala, nossa, ela é diferente, ela me orientou de tudo. Eu sei como que eu vou comer, sei como que eu tenho que guardar, sei qual que é a validade. Isso faz muita diferença hoje no mercado. É o que eu converso na hora da venda, né? Eu Sim. tem alguma dúvida, sabe com que comer, harmonizar, entendeu? Eu sempre faço isso. Muito bom. Ô, Carol, fala, se você tivesse que falar uma coisa para essas mulheres aí que estão aqui hoje, que ainda não fazem geleia zero açúcar, às vezes elas têm medo de errar o ponto, têm medo de não vender, né? Mas muitas às vezes estão precisando de uma renda extra, estão até mesmo, estão até sem trabalho, às vezes tem criança pequena. Ontem eu conversei com uma mulher do Reino que ela tem uma bebê pequena e fazer geleia zero açúcar foi importante para ela, né? Ela conseguiu pagar a festinha de aniversário da filha com o dinheiro de geleia. E ela vende também, né? Ela vai com o marido e o marido fica no carro com a filha e ela tem pontos de venda e foi importante para ela. E eu vi que conectou muitas pessoas ontem, porque tinha muitas pessoas que estavam mais ou menos na mesma situação que a dela. E o que você poderia falar para essas mulheres? Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Não deixa o medo te impedir. Não é o medo que vai te segurar. Não tem que ter medo. Você não conseguir acertar de primeiro o ponto da geleia, se for o caso, começa com meia receita, entendeu? Começa Uhum. com meia receita, olha o ponto. Se tiver um termômetro, ele ajuda bastante na hora de finalizar. Se não, o teste do pratinho é excelente, o teste do pratinho, entendeu? E, Mas não tenha medo, porque o medo às vezes te impede, te segura de ir a lugares que você nem imaginava que podia chegar. Então isso aí. não tenha medo. Regaça as mangas e vai. Olha lá, gente, a Carol dando uma dica para vocês que ela já está no campo de batalha. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Você vai ganhar uma plaquinha, tá? Danilo vai te mandar a plaquinha, você merece. A gente vai mandar para você a plaquinha Obrigada. e mais um certificado que a gente vai imprimir bonitão aqui, que você vai colocar no quadrinho. É um reconhecimento, Ai, tá? Pelo trabalho. E por você ter vindo aqui também, o reconhecimento por você estar disposta, né, a conversar com essas pessoas, contar um pouquinho da sua vida, contar um pouquinho de como, né, seu dia a dia aí, sua mão na massa com geleia. sim. E eu te agradeço demais, tá? Por isso, que Deus abençoe Imagina. a sua vida, a vida da Eu que sua família. agradeço. Amém. De todos nós, abençoe a todos. Que consiga nos proteger de todo mal e não nos desampare jamais. Sim, sem dúvida. Deus é maravilhoso. Carol, obrigado, viu? Obrigada. Imagina, obrigada a você. Coraçãozinho pra você. Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau.